Certo. Agora a gente vai analisar a apresentação que eu fiz para o videoclipe Pra Que Me Chamas, da cantora Xenia Franz. Essa apresentação tem uma característica um pouco diferente. Ela não é uma apresentação para artista entender as minhas ideias. Ela é uma apresentação onde eu e a artista trabalhamos juntos, reunindo referências, reunindo conceito, fazendo tudo de uma forma também coligada com a produção para apresentar nossa proposta para possíveis patrocinadores. Vamos lá então? Temos aqui nossa capa. A gente começa aqui abrindo o tratamento, explicando quem é artista. Vale a pena você levar isso em consideração, principalmente quando você estiver trabalhando com artistas que ainda não são conhecidos do grande público. E para projetos, para tratamentos que você está apresentando para terceiros. No caso, se eu estivesse apresentando para a própria artista, eu não precisaria fazer uma aba falando dela mesma. Mas no caso que é para outras pessoas, é muito importante. Em seguida, a gente fala um pouco sobre o conceito. A gente começa falando um pouco sobre o sentido da música, sobre o que ela fala. A música, no caso, aborda subjetividades do racismo e seus impactos, principalmente sobre a apropriação cultural. Em seguida, a gente explica a ideia do clipe. Nosso videoclipe não terá uma história linear de começo, meio e fim. Ele irá seguir a linguagem de videoclipe com diversas sequências curtas que reforçam a simbologia da música. Isso é exatamente o que a gente tinha falado na aula anterior sobre videoclipes mais conceituais. Já está combinado então que o nosso videoclipe vai seguir o caminho mais conceitual. Ele não vai ter uma história linear, não vai ter um começo, meio e fim, e a gente vai criar imagens que reforçam o sentido e a simbologia da música. Beleza. Como eu posso montar isso em um mood board que tenha bastante impacto, que a pessoa que está vendo vai olhar e vai falar, nossa, esse clipe vai dar certo. Vamos lá. Primeiro eu faço um descritivo sobre todas as imagens conceituais que eu quero criar. Então a gente fala sobre elementos de fogo, a gente fala um momento sobre a dança, a gente coloca aqui observações explicativas sobre o que é a cena. Não é uma pessoa apenas dançando, ela está dançando em uma encruzilhada porque ela simboliza Exu. Dessa forma, a gente está mostrando e amarrando que cada cena ela tem um significado conceitual. Não são cenas jogadas, não são cenas aleatórias. Elas estão todas lá por um motivo. É interessante perceber que para construir esse mood board, a gente não conseguiu todas as referências que a gente precisava em outros videoclipes, em outros filmes. Então a gente utilizou muita foto. Isso é uma característica que eu sempre procuro trazer. Tentar, no momento que você estiver conceituando o seu videoclipe, não usar apenas imagens de outros videoclipes. Eu acho que se você buscar em outras áreas, seja na pintura, seja em longa-metragem, seja em fotografia, dança, o que for, você vai conseguir trazer uma textura mais inédita para o seu trabalho. Até essa parte da apresentação, a gente está vendo o que seria a construção de cada cena. Mas não necessariamente a foto representa detalhes da produção. A gente vê que tem coisa aqui preto e branco, tem coisa aqui colorida, tem coisa aqui que parece um ensaio fotográfico, tem coisa aqui que parece filme, tem coisa que parece um pôster. Então, muitas vezes, as imagens que você encontrar na sua pesquisa não necessariamente vão ter todos os elementos do seu videoclipe. Às vezes tem tudo ali, porém, o figurino não é o certo, a locação não é o certo. Então, vale muito a pena você dividir por capítulos, deixar muito claro. Aqui, a gente está falando sobre as cenas. Na sequência, a gente entra em cada detalhe. Vamos falar só sobre locação. De repente, quando você estiver mostrando a locação, a fotografia não é a certa, mas está bem explicado que a gente está falando sobre locação. Em seguida, a mesma coisa, sobre figurino, sobre maquiagem, sobre fotografia. Então, a sua apresentação precisa estar fatiando todas as categorias. Não necessariamente cada frame que você usar de referência vai conseguir reunir todas as características que você precisa. Então, se você deixar isso bem claro ali sobre o que a gente está falando, vai ficar perfeito para a pessoa que estiver vendo conseguir entender. Vou dar rapidinho aqui um outro exemplo. No caso, o vídeo da Xenia está muito claro ali que a apresentação é para uma pessoa de fora, uma pessoa que não conhece ela, que não conhece o sentido da música. Você consegue reparar até pelo nível de acabamento da apresentação, é com uma fonte mais bonita, a direção de arte, o layout é todo caprichado. Nesse outro caso, Oasis, eu vou falar um pouco sobre a apresentação que eu fiz pro Emicida. No caso, ele já tinha me dado liberdade para contar a história da forma que eu achasse mais necessário dentro do briefing dele, que era uma história de mãe e filha.
A apresentação do Emicida é muito mais direta. A gente não explica conceito da música, a gente não explica artista, a gente mal descreve conceitualmente o que a gente está fazendo. A gente vai direto ao ponto. A gente está partindo para uma comunicação de alguém que já sabe exatamente do que a música se trata, de todos os sentimentos e que o briefing já está totalmente entendido. Então, quando a gente analisa aqui a apresentação, que cada cena tem uma linha de descrição e 4 frames de referência, nesse caso, a gente repara que a gente trabalha de uma maneira muito menos conceitual do que o da Xenia. Essa apresentação é praticamente um photoboard. Se você comparar essa apresentação com o vídeo pronto, olha, tá 90% grudado. Quase todas as cenas foram filmadas praticamente no mesmo enquadramento. A gente usou muita referência de outros filmes, de outros videoclipes, da pesquisa de locação, então muita coisa que a gente vê aqui nessa apresentação já é real. Eu, particularmente, nas minhas apresentações de videoclipe, procuro deixar a coisa mais visual possível. O máximo que der para não ter texto explicativo, o máximo que der para você bater o olho na imagem e entender é como eu acho melhor. Bati o olho, criança acordando, entendi. Próximo, criança indo para a escola, já entendi. Você não precisa nem ler o que está escrito e você já vai entender o que está acontecendo. Dessa forma, essa apresentação visual serve como a principal guia para sua filmagem. Ao invés de você ter lá um documento, uma página cheia de texto, você imprime e tem ali todos os frames que você vai precisar fazer nesse dia. Então a conclusão, vendo esses dois tipos de apresentações que são tão diferentes, mesmo um sendo um videoclipe de narrativa, outro sendo um videoclipe conceitual, a grande diferença deles não é o resultado final do videoclipe. A diferença deles é quem vai ver essa apresentação. Uma é para o artista que já sabe tudo, que a gente bate ali, não precisa gastar tempo e dinheiro fazendo uma apresentação super formatada. A outra, não, é uma coisa que você precisa ser mais explicativo, que você precisa ter um cuidado maior com o acabamento, que você precisa falar do artista, que você está focando em patrocínio, que você está focando em apoio, que você está falando com outras pessoas. Então, a grande diferença sobre como deve ser o seu moodboard, a sua apresentação, é para quem é essa apresentação, quem vai ver essa apresentação. Então agora você já fez seu moodboard, já mostrou para o artista, mostrou para o patrocinador, tá tudo certo, tá todo mundo alinhado, já todas as pessoas entenderam a sua visão. Qual que é o próximo passo? A realização. Então a gente vai escolher equipe e equipamento.